Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Olhar Cast, o podcast oficial do grupo de clínicas Olhar Saúde. E nesse episódio de hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que mora literalmente no meu coração. E é uma pessoa que a gente vai falar sobre um tema muito importante que gera muitas dúvidas, que é sobre a cirurgia refrativa em pessoas com mais de 40 anos de idade. Será que pode? Será que não pode? Quais são os resultados? É sobre isso que a doutora Raiza Ellen Botentuy vai poder falar nessa noite de hoje. Doutora Raiza, muito obrigado pela presença, muito bem-vinda mais uma vez ao Pode Olhar Cast. Muito obrigada, eu que agradeço, tá certo, estar aqui sempre, compartilhando conhecimento, orientações sobre a visão, sobre os olhos e falar hoje desse assunto maravilhoso que eu sou apaixonada por fazer, que é esse procedimento, a cirurgia refrativa, para dar um sonho, né, a liberdade de uma vida sem óculos e falar também de uma área, né, a partir dos 40 anos, tem muitas pessoas que têm na dúvida, será que pode, será que não pode? E vai ser um prazer estar aqui hoje conversando sobre a cirurgia refrativa e esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Doutora Raiza, vamos lá então direto aqui. Doutora, me diz uma coisa. Em relação à cirurgia refrativa, pessoas com mais de 40 anos de idade, ela é obrigada a usar óculos pro resto da vida? Porque tinha uma coisa, a partir de 40 anos tem que usar óculos. É só essa ferramenta que existe para poder corrigir o grau da pessoa? Ou existe algo a mais? Perfeito, doutor Álvaro. Antigamente, né, há muito tempo atrás, só existia essa possibilidade, né, o óculos para a pessoa enxergar para longe e para perto. É importante falar que, geralmente, a partir dos 40 anos, existe um problema chamado presbiopia, que é a dificuldade para perto, que a pessoa tem que esticar o braço para poder enxergar melhor. Isso vai acontecer normalmente a partir dos 40 anos, porque a gente vai tendo enfraquecimento dos músculos que fazem a acomodação. Mas só que antigamente só existia o óculos. Hoje em dia existem várias opções para a gente corrigir o grau. Pode ser com lente de contato, a gente faz um teste de lente de contato, fazendo com que a pessoa tenha uma visão para longe e uma visão para perto. E também pode sim a possibilidade de fazer a correção do grau a laser. Nessa mesma maneira da lente de contato, que é uma técnica chamada de monovisão, que eu faço questão de explicar, oriento bem os pacientes como é que é, e tem essa possibilidade sim de fazer a cirurgia refrativa e ter uma liberdade e uma independência de óculos. Pessoal, para quem ainda não segue aqui o nosso Pode Olhar Cast, nós estamos no canal do YouTube, no @Clínica Olhar Saúde. Você pode deixar o seu like agora que você está assistindo pelo YouTube e deixar também a sua pergunta, o seu comentário sobre o que você achou desse podcast, suas sugestões, que vai ter o maior prazer de a gente fazer novos episódios para poder servir você e tirar qualquer tipo de dúvida sobre a cirurgia refrativa e sobre a visão boa sem óculos após os 40 anos de idade, tá ok? Doutora Raiza, então vamos lá, explique em detalhes então. A pessoa tem 40 anos de idade, nunca precisou usar óculos e de repente a pessoa está aqui e começa a ter essa dificuldade para perto, chamada vista cansada, presbiopia e tudo mais, ok. E aí? Como que a cirurgia refrativa, que você é especialista, meu Deus do céu, tem cuidado de pessoas de todo o Maranhão, até pessoas de fora, graças a Deus por isso, como é que você explica, como é que funciona essa cirurgia nesses casos? Perfeito. A primeira coisa a gente tem que ver, existem basicamente três tipos de pacientes. Tem um paciente que a gente fala que é o paciente emétrope, ou seja, é o paciente que enxerga perfeitamente para longe, enxerga tudo para longe. E a partir dos 40 anos ele vai ter a dificuldade para perto, que é a presbiopia. Então, nesse paciente emétrope, eu geralmente gosto de fazer um teste de lente de contato, que eu coloco um grauzinho só para perto, no lado não dominante, porque no lado dominante, esse teste também a gente faz lá no consultório. A gente faz um teste que a gente vê qual dos dois lados é o mais dominante do paciente. E aí, no lado dominante, a gente deixa todo o paciente enxergar perfeitamente para longe, e aí no não dominante, a gente corrige um pouquinho para perto. Então, nesse paciente emétrope, eu gosto de fazer esse teste. Peraí, o que é paciente emétrope? Como é que é teste? É importante aqui, doutora, a gente falar, para que as pessoas, por caso, possam entender, assim. Então, você está enxergando, você tem dois olhos, como é que é? Um olho bom e um olho que não é? Como é que funciona? Perfeito, eu falei no comecinho, mas eu repeti. Emétrope é um paciente que ele enxerga bem para longe. Ele não tem nenhum... né? Isso, ele não tem nenhum problema, doutor Álvaro, de visão. Ele não tem miopia, que é a dificuldade de chegar de longe. Certo. Não tem astigmatismo, que é a visão embaçada. Não tem hipermetropia, que é a dificuldade de perto. Emétrope é o paciente perfeito. É um paciente que enxerga tudo para longe. Aí, nessa situação, é um paciente que enxerga tudo para longe, mas a partir dos 40 anos ele vai ter a dificuldade para perto, que é a presbiopia. Aí, nesse caso, a gente pode corrigir no lado não dominante só um pouquinho para perto, porque no outro lado ele enxerga tudo para longe. Perfeito. Então, essa técnica que a gente utiliza para os pacientes presbita é uma técnica chamada de monovisão, em que a gente corrige completamente um lado para longe e deixa o outro lado para ajudar ele para perto. De maneira que
essa pessoa tem uma independência para longe e para perto. Entendi, pessoal. Então é como se a pessoa ficasse enxergando tanto de longe quanto de perto, Exatamente. É isso? Doutora, e tem algum teste que você faz, assim, você prepara o paciente para isso? Porque é muito assim, eu fico imaginando na cabeça da pessoa, né? De todos os maranhenses, brasileiros, pessoas que estão ouvindo esse podcast de todo mundo. Entende? Doutor, eu tô aqui e agora não estou mais enxergando de perto e vou fazer um laser, às vezes em um olho só, para poder enxergar melhor de perto. Como é que é isso? Eu posso testar essa visão antes? Posso simular de alguma forma? Como é que vai ficar no pós-operatório? Como é que você pode falar isso agora de modo bem seguro? Para que as pessoas possam entender e que não é algo assim de outro mundo, que é uma realidade. Sim. Que acontece hoje, ninguém mais quer usar óculos de grau. Não é verdade? Perfeito. Então como é que você faz assim na sua prática diária, hoje só pessoas que querem fazer a correção a laser, como é que você faz no seu dia a dia para simular isso? Perfeito. Então é o que eu falei, a gente faz um teste de lente de contato. Eu faço o cálculo todinho do grau do paciente. No caso do emétrope, a gente vai colocar a lente só de um lado, para ajudar ele para perto. E aí eu dou para o paciente um teste de lente de contato. E ele passa eu gosto de testar pelo menos assim uns 15 dias. 2 semanas, o paciente fica em casa, bota a lente de manhã, não pode dormir com a lente de contato, fica de manhã e à tarde, faz suas atividades normais, vai para o trabalho, dirige também, uma coisa muito importante, é a direção, para ver se ele não tem essa dificuldade. E aí com 2 semanas, utilizando a lente na sua rotina, ele me fala, doutora, gostei, foi uma experiência ótima, me deu uma independência, a gente vai fazer. Aí se o paciente ele não se adaptou, aí eu falo, olha, vai ficar bem parecida com a situação. E aí deixa o paciente bem à vontade para ele fazer o que for melhor. Mas a gente faz sim esse teste para a gente simular e ele ver como é que vai ficar a visão dele após a cirurgia refrativa. Pessoal, então é fantástico. Não é logo de primeira chegar e fazer, você pode testar antes. E essa, já pensou se tudo na vida fosse assim? A gente pudesse testar antes, tudo de poder implementar? É fundamental. Isso é muito interessante. Doutora Raiz, mas vamos lá. Eu estou agora falando de uma situação de você, que tem miopia. Então, o que é miopia? Dificuldade de enxergar de longe. Você enxerga muito bem de perto. Você chega a 40 anos de idade e você continua míope. Então, você continua enxergando bem para perto e ruim para longe. E aí, doutora, para esses casos, como é que é o seu planejamento? Pessoal, a cirurgia refrativa é um planejamento, é um estudo. Às vezes eu estou aqui em casa, a doutora está aqui estudando aquele caso, aquele olho, para ter um tratamento personalizado. Não é chegar ali e fazer o laser, não existe um planejamento. É calculado a ceratometria, é calculado a paquimetria, que é a espessura do olho, para que haja um resultado adequado para aquela pessoa. Porque nenhum olho é igual. Meu olho não é igual ao dela, o direito não é igual ao esquerdo. Então, assim, precisa de um estudo para poder fazer. E é isso que a doutora se dedicou, estudou em Brasília, para poder ajudar a população do Maranhão e do Brasil. Então, eu entendo, doutora, vamos lá. Como é que funciona a refrativa em pessoas míopes? Perfeito, Álvaro. É bom você até falar isso realmente, porque assim, tem muitas pessoas que às vezes até banalizam um pouco a refrativa. Vou fazer a refrativa, é muito tranquila. Não é assim tão tranquila, existe toda uma indicação. Primeira coisa, a gente faz o exame oftalmológico completo, dentro do consultório. A doutora vai fazer o teste do grau, tanto com a pupilinha fechada, que a gente chama de refração dinâmica, tanto com a pupila bem dilatada, que é a refração estática. Depois, eu vou fazer o exame na lâmpada de fenda, em que a gente vai analisar se a córnea desse paciente está tudo bem, se não tem nenhuma alteração, se não tem nenhum machucado, uma ceratite, se tem alguma alteração, alguma ectasia. E aí, depois dessa parte, a gente vai solicitar os exames, que existem alguns exames específicos, como a topografia, que vai avaliar a córnea, como é que está a estrutura da córnea, a curvatura, a paquimetria, que a gente vai avaliar a espessura do paciente, e também o mapeamento de retina. É muito importante a gente mapear bem a retina para a gente avaliar a periferia do paciente, principalmente pacientes míopes. Depois de a gente avaliar tudo, juntamente com o grau, aí a gente vai dizer, realmente dá para você fazer com toda segurança, seu grau vai ser corrigido, você vai ter uma visão com qualidade, sem pôr nenhum tipo de pôr em risco a sua visão, de ficar ruim. Então, é todo um cálculo, e é realmente individualizado. Cada paciente tem que ser feito seu cálculo. No caso dos pacientes com miopia, a partir dos 40 anos, então o que acontece? O paciente, ele míope, por exemplo, 2 graus de cada lado. É um paciente que ele não enxerga de longe por causa da miopia, mas ao mesmo tempo que a miopia dele ajuda ele a ver de perto. Então, é um paciente que às vezes chega assim, doutora, eu só quero corrigir para longe. E aí a gente tem que ser bem verdadeiro com ele. Olha, a gente vai corrigir para longe, mas aquele de perto que ele ajudava pode dificultar. Então, o que a gente faz nos pacientes míopes? A gente corrige um lado completamente míopes acima de 40 anos, que esse é o tema do nosso podcast.
A gente corrige, vamos supor que se o lado do olho direito dele é o dominante, a gente corrige o lado dele todo, o direito dominante para longe, esses dois de miopia, e no outro lado não dominante, por exemplo, o esquerdo, a gente hipocorrige. Em vez de a gente corrigir os 2 graus, a gente corrige 1 grau. Deixa um pouquinho da miopia que ajudava ele para perto, continuando ajudando para perto. Então, a gente faz isso nos pacientes míopes. A gente corrige um lado completamente e no outro a gente hipocorrige. Para aquela miopia que ele tinha que ajudava para perto, continue ajudando ele para vir para perto. Pessoal, é toda uma estratégia, viu? Percebeu? Então, isso também pode ser simulado com lente de contato. Tudo isso a gente faz uma preparação, doutora Raiz, especialista nisso, nas unidades do Grupo Olhar Saúde. Então, assim, é importante que é possível. E uma dúvida muito comum era a questão da hipermetropia. Pessoas que têm dificuldade para enxergar de perto já mesmo, como é que vai fazer essa pessoa enxergar de perto se ela já tem dificuldade? Então, o paciente que tem hipermetropia também pode ser beneficiado pela refrativa? Também pode, doutor Alves, mas a hipermetropia é um caso um pouco mais desafiador, né, na refrativa. Existem alguns limites na hipermetropia. A gente não pode corrigir um paciente que tem uma hipermetropia muito alta, 6, 7 graus. Geralmente não, mas a gente tem que avaliar, como eu já falei, né, cada caso de paciente. Mas o paciente hipermétropo, a gente faz isso também. A gente corrige um lado completamente de metropia e no outro lado a gente corrige um pouquinho mais para deixar ele para perto. É como se fosse, a gente corrige completamente a hipermetropia dos 2 lados, só que no lado não dominante a gente corrige um pouquinho mais para perto. Mas realmente a hipermetropia comparado com a miopia ela é um pouco mais desafiadora devido aos limites assim, dos graus. Em torno assim, no máximo de 5 a 6 graus de hipermetropia a gente pode corrigir no paciente. Perfeito, doutora Raiz. Então, pessoal, é isso. Estamos falando sobre cirurgia refrativa. Então, você que está aí, vai lá no Instagram, Clínica Olhar Saúde. Vai no YouTube, também temos um canal recheado de vídeos educativos para ajudar a população de modo bem didático, para que a pessoa possa entender cada probleminha do olho e para tratar a tempo, evitando a cegueira, que é uma missão e propósito nosso. Levar informação de qualidade além dos olhos, ou seja, cuidados que vai com a pessoa e com a visão para que ela não fique cega por qualquer doença oftalmológica. E aqui nesse caso, nós estamos falando de uma maior novidade que existe na oftalmologia hoje, que é a cirurgia refrativa, a correção do grau a laser para que você fique independente dos óculos de grau. Isso é tremendo, é fundamental. Doutora Raiza, vamos lá. Existe limite, uma pergunta que a gente recebe muito aqui e agora você vai poder responder. Sim. Existe limite de idade, assim, uma pessoa para fazer a cirurgia refrativa? Perfeito. Existe um limite para a gente indicar, né? A gente só pode indicar a cirurgia a partir dos 18 anos de idade, né? 18, 19, 20 anos, mas a partir dos 18, esse é o grande limite. E com relação à maior idade, a partir dos 40, a gente pode corrigir também 20, 30, 40, 50 anos. Aí a gente vai ter que avaliar se esse paciente, às vezes tem pacientes com 55 anos que já tem catarata. Aí esse é um caso que a gente não indicaria fazer a refrativa. A gente já indicaria fazer a cirurgia de catarata, né, que é a cirurgia de faco, emulsificação, e aí aproveitaria a cirurgia de catarata para corrigir o grau do paciente, que é o que a gente chama de uma faco refrativa. A gente tira a catarata e corrige o grau também através da refrativa, uma faco refrativa. Então tem esse limite, dos 18 anos até os 50, 55, dependendo de cada caso. Se o paciente já tiver catarata, a gente já não indica. A gente prefere indicar a catarata e na catarata resolve. Doutora, então, pessoal, não tem limite para isso, tá? Só para ficar bem claro em relação a isso que a doutora falou. Então, assim, existe um outro ponto muito comum, doutora, que isso aqui é tremendo, pessoal. É uma coisa muito interessante. A pessoa que faz a cirurgia de catarata. Isso você que está agora ouvindo, a gente já tem aqui episódios também falando sobre catarata. Então, a pessoa que tem catarata e que fez uma cirurgia e ficou com um grau residual. Né? Então a pessoa operou, ficou com 2 graus, ficou com 1 grau, ficou com 3 graus, operou em algum outro lugar, veio até o Grupo Olhar Saúde e agora, doutor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa lente que ficou com 2 graus, eu tenho que botar uma outra lente. Existe algum mecanismo de fazer um tratamento desse para corrigir esse grau residual que ficou após uma cirurgia de catarata? E aí que entra a refrativa, eu queria que você explicasse sobre isso. Perfeito, existe. Em Brasília, né, onde eu fiz minha residência médica, acontecia muitos casos desses, pacientes que faziam catarata, e às vezes ficava um pouco de grau, ou às vezes o paciente tem até o astigmatismo, e aí não quer escolher por uma lente que é chamada uma lente tórica, que é um pouco mais cara, então a gente pode corrigir depois o astigmatismo. Então existe sim, a oftalmologia, né, a refrativa, ela chegou justamente para complementar isso, para corrigir, né, muitos casos de miopia que está chegando agora, pessoas jovens, né, até mesmo por causa do uso de celulares, de tablets, que está tendo um boom da miopia. A cirurgia refrativa chegou para esses pacientes, mas também está cada vez mais para outros tipos de pacientes. Esses pacientes presbitas são pacientes que têm 40 anos, é uma excelente indicação, e pacientes após procedimentos, após cirurgia de catarata, que às vezes ficou com 1 grau, 2 graus, ficou com astigmatismo porque não escolheu uma lente tórica e quer corrigir, a gente também pode indicar a refrativa, que é essa ablação que a gente faz
na superfície da córnea, corrigindo o grau residual desse paciente. Doutora Raiza, fantástico, muito comum, e muita gente ainda tem dúvida, doutor, em relação à questão do tempo. Ah, doutor, cirurgia vai cortar, vai pegar um bisturi, vai fazer, vai sangrar. Pessoal, não acontece nada disso. Vocês vão se surpreender com o tempo que é a cirurgia refrativa, como que ela é feita. Eu queria sobre esse tema que você falasse agora, doutora Raiza. Explica para a população quanto tempo dura, como é feita a correção a laser que você faz todas as semanas aqui no estado do Maranhão. Perfeito, Álvaro. Eu digo que é uma cirurgia, assim, é uma cirurgia muito limpa, muito moderna, muito tecnológica, né? Porque é uma cirurgia feita completamente a laser. Ela é feita a laser, mas todo o planejamento, a indicação é feita por nós, médicos, a gente que planeja e faz todo o cálculo. É uma cirurgia que eu digo que dura segundos mesmo, assim, mas depende também do grau do paciente. Se o paciente tiver 9, 10 graus, pode durar um pouquinho mais, mas nada assim de muito tempo. O laser, ele é aplicado na córnea em questão de segundos, corrigindo o seu grau, que a gente calculou direitinho de acordo com seus exames. Então, assim, como funciona a cirurgia? No dia da cirurgia, a gente vai pingar inicialmente um colírio anestésico, isso mesmo. A anestesia, ela não é com injeção, eu até falo aos pacientes, não sangra, não tem injeção, não tem nada, é uma cirurgia muito limpa. A gente pinga um colírio anestésico, eu vou pingar dos dois lados, e aí você não vai sentir dor. Sente apenas assim, eu tocando no tato ao redor dos olhos, né? A gente coloca um campo cirúrgico e eu vou ficar manipulando, você sente o toque, mas dor você não vai sentir porque a gente pinga o colírio anestésico. Após pingar o colírio anestésico, a gente vai passar para a primeira etapa da cirurgia, que é uma pequena desepitelização da primeira camadinha da córnea, que é o epitélio. A gente vai uma pequena desepitelização e após essa desepitelização, a gente aplica o laser. Esse laser vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ablação na córnea para corrigir exatamente o grau que você tem, seja ele de miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia. Após a aplicação do laser, que dura segundos, dependendo do seu grau, se for um grauzinho menos, segundos mais rápido, se for um grau um pouco maior, um pouco mais de segundos, mas é questão de segundos mesmo. Após a aplicação desse laser, como está aqui na imagem, a gente vai colocar uma substância chamada mitomicina para impedir RASE, impedir proliferação celular. A gente aplica essa mitomicina na córnea, que é um gelzinho, é um líquidozinho que não dói, muito tranquilo. E após, a gente faz a lavagem bastante com soro fisiológico, faz toda uma limpeza e finaliza com a colocação de uma lente de contato protetora. E aí essa é a única situação que a gente pode dormir com a lente de contato. E a gente coloca essa lente de contato e o paciente vai dormir durante 5, 7 dias na recuperação do pós-operatório para dar mais um conforto ao paciente. E aí pronto, é isso. Colocou a lente, finalizou a cirurgia. A gente faz de um lado e logo em seguida a gente faz do outro. E até uma pergunta interessante, muitos pacientes perguntam, doutora, posso corrigir os dois lados? Sim, a gente pode corrigir os dois lados ao mesmo tempo. Diferentes cirurgias como pterígio, catarata, cirurgia de retina que a gente faz primeiro um lado e depois o outro. A cirurgia refrativa é uma das únicas cirurgias que a gente faz os dois olhos ao mesmo tempo. Doutora Raiza, e aí, como é que é a recuperação? Doutor, então, vocês puderam entender aqui agora, e a gente quer saber como que é a recuperação. Já sabe que a cirurgia dura quanto tempo? A cirurgia de catarata, a cirurgia de pterígio. A cirurgia de refrativa dura quanto tempo? Questão de segundos. O laser aplica segundos. 10 segundos, 20 segundos? 10, 20, 30, depende muito do grau. Se for um grau bem pouco, assim, 1, 2 graus, em torno de 10 segundos. Agora, se fosse 9 graus, como eu já corrigi de uma corredora de 9 graus, aí durou um pouquinho mais. Em torno de 50 segundos. Pessoal, para quem não sabe, a doutora Raiza vai compartilhar aqui um caso, que a gente tem, que era o caso que marcou minha vida. Que ela já até antecipou aqui o caso qual é, mas assim, ela vai falar até o final desse podcast, então fica até o final aqui, que a gente já está quase finalizando, para que você possa ouvir que caso é esse, que marcou a vida da doutora Raiza. Tem vários casos, né? A equipe está aqui com a Lef Água, toda a equipe aqui de produção, e o doutor Olento está aqui também, prestigiando o nosso podcast nesse momento. Então, doutora Raiza, como é o pós-operatório da refrativa? Como é que funciona? O que a pessoa deve esperar? Já está enxergando bem? Como é que a visão fica, às vezes oscila? Como é que funciona essa parte final, essa parte pós-operatória? Perfeito, doutor Álvaro. Eu gosto muito de orientar os pacientes, na verdade, assim, tudo, eu oriento tudo, desde os exames, da indicação, de como é que funciona no dia da cirurgia e o pós-operatório, que é o que a gente vai falar agora. Então, assim, o que acontece? Após a cirurgia, após o procedimento a laser, o paciente já consegue enxergar. Após a cirurgia laser, o paciente já consegue enxergar muito bem. Ele já até lá no laser tem um relógio, a gente sempre pergunta, que horas são? O paciente, uau, doutor, eu já falo logo que horas são. Legal. Então já consegue enxergar muito bem depois da cirurgia. E a tendência é só melhorar com o tempo. O que acontece, doutor Álvaro? Em torno do segundo, terceiro dia,
Aquele primeiro epitélio que eu expliquei para vocês que a gente tira, que a gente faz uma desepitelização, que a gente faz uma pequena remoção, ele vai se formando novamente. Ele vai, como se fosse uma cicatrização. Ele vai cicatrizando novamente. E aí, nesse momento que vai cicatrizando na córnea, pode dar uma flutuação da visão. Flutua. Tem horas que está melhor, tem horas que está pior, mas isso é completamente normal. Isso é a cicatrização do seu olho, para você entender. Eu já explico para os pacientes, eles já estão sabendo disso. Pronto. Isso em torno do 3º dia dessa flutuação, mas com o decorrer do tempo só vai melhorando. Com 7 dias, que é quando geralmente a gente tira a lente de contato, já está um resultado espetacular e vai melhorando cada dia mais. Com 15 dias está melhor ainda, com 1 mês está melhor ainda e só vai melhorando a visão. Eu gosto sempre de orientar, Álvaro, que nos primeiros dias existe uma sensação, é muito pessoal, tá? Eu, por exemplo, eu fiz a cirurgia refrativa nos meus olhos e eu não senti, né? É muito também de resistência de cada paciente. Pode existir uma sensação de areia, tipo como se fosse um corpinho estranho, uma areinha incomodando, mas é completamente normal. Por pouco tempo. Isso, por pouco tempo e com bastante lubrificação, como eu oriento. Até oriento meus pacientes a colocar lubrificante na geladeira, porque dá um conforto melhor. E aí é completamente passiva da gente passar por esse problema, sem nenhum problema. E assim, é normal. Eu já gosto de orientar porque pode acontecer. Doutora Raiza, fantástico, maravilha, muito bom mesmo essas explicações, as pessoas conseguem então agora ter menos medo, né? Doutor, muita gente tem muito medo, meu Deus do céu, é preciso ter medo para esse tipo de cirurgia? Se for, o que você diria para uma pessoa que ainda tem receio, medo? Acho que é mais porque a pessoa às vezes não conhece ainda, não sabe. Como que você pode falar para a pessoa que tem medo de fazer essa correção a laser, que tá gastando muito com óculos ainda, comprando todo ano, tendo que trocar todo ano de óculos, gastando às vezes o que não tem, parcelando às vezes de várias vezes. Como é que o que você orienta para essa pessoa que não quer mais esse tipo de abordagem e quer agora ficar enxergando sem óculos, mas está com um pouco de medo? Perfeito. Primeiramente que não precisa ter medo, tá? Porque é uma cirurgia muito segura, muito moderna, tá certo? Eu até falo para os pacientes, eu fiz, né? Então, se o médico fez, já é um principal indicativo de que ela é realmente segura. Então, não precisa ter medo, porque é um procedimento muito tranquilo, muito moderno, sabe? A indicação, quando ela é feita bem adequada, tem tudo para ter um resultado espetacular. Tem muitos pacientes que me perguntam, doutora, não tem risco de eu perder a visão, de eu cegar? Falei, jamais. A gente, como médico, jamais vai fazer um procedimento que põe em risco a sua visão, a sua saúde. A gente, como médico, a gente sempre quer o melhor para o paciente. Então, se eu indicar realmente o procedimento para você, é porque vai ter um excelente resultado. Se você seguir todos os cuidados, toda a orientação, né, em nome de Jesus, tem tudo para estar muito bem. Então, não tem risco da sua visão. A gente faz todos os exames bem cuidadosamente, para a gente realmente dar uma indicação excelente para que você tenha uma qualidade de vida e de visão excelente, assim como eu tive. Graças a Deus, pessoal. Então é isso, já profetizando na vida de vocês, é possível sim, você com mais de 40 anos de idade, você que já fez cirurgia de catarata e que não está conformado de continuar usando óculos, existe essa alternativa. Pode fazer a correção à laser, doutora Raiza, especialista nisso, e você pode procurar esse atendimento com ela, já liga antes, porque ela tem agenda lotada, super lotada, inclusive, graças a Deus por isso. Você pode ligar e agendar no 4009-6956, ou lá mesmo no Instagram da clínica, que é o Clínico Olhar Saúde, agendar com a doutora Raiza para essa finalidade da correção do grau a laser, que é a cirurgia refrativa, e ver se você pode, né, doutora? Porque algumas pessoas querem, mas não pode, não é verdade? Exatamente. Quem são esses casos, assim, pra gente poder falar ainda, antes de a gente concluir nosso podcast de hoje? Quem é a pessoa que, tanto como já teve alguns casos, chega desejando a refrativa, já está todo preparado para fazer, digamos, financeiramente, preparado psicologicamente, mas chega na hora, pode ter no exame uma detecção de uma alteração e na hora não pode fazer. Quem são as pessoas que não podem fazer a refrativa, doutor Raiza? Perfeito, doutor Álvaro. É importante falar isso, porque a gente fala assim que é maravilhoso, tem as indicações, mas infelizmente, e assim de maneira segura, tem as contraindicações. Então, uma das principais contraindicações da cirurgia refrativa é o ceratocone, né, que é uma alteração que dá na córnea, uma ectasia, uma dilatação, uma alteração na córnea, que a gente avalia através de 2 exames, que é a topografia e o pentacam, ou Galilei, que é a tomografia da córnea. Então, esses exames que a gente pede é justamente para avaliar se você tem alguma alteração na córnea que contraindica. Tive alguns pacientes, né, que realmente queriam muito fazer, chegaram, doutor, era meu sonho, e que tinha uma pequena alteração inferior, não era ainda ceratocone, mas tinha uma alteração inferior, e aí esses casos, mesmo sem ser ceratocone, mas que tem uma pequena alteração inferior, eu, por maior segurança, eu prefiro aguardar, acompanho com 3 meses, fazemos o exame novamente, se daqui a 3 meses mudar aquela realidade, a gente pode indicar.
Então essa é uma das principais contraindicações, o ceratocone, mas também o olho extremamente ressecado, seco, a gente faz inicialmente um tratamento para olho seco, melhora a superfície ocular desse paciente para depois indicar, alguma ceratite muito grosseira, alguma alteração muito grosseira da córnea também a gente contraindica. Então por isso que é importante o exame bem detalhado na lâmpada de fenda e os exames complementares que a gente pede para os pacientes, como a topografia, a paquimetria, o pentacam, o Galilei e o mapeamento de retina também, tá? Peguei alguns casos de pacientes que, antes de eu indicar a cirurgia refrativa, eu sempre caminho para o Dr. Álvaro, e ele viu que o paciente tinha uma pequena alteração na periferia da córnea, um látice, e a gente prontamente fez, o Dr. Álvaro fez o bloqueio e impediu que uma coisa pior pudesse acontecer. Então é importante fazer todos os exames para indicar adequadamente para esse paciente. Pessoal, isso. Então é querer o primeiro passo, né? Depois é você passar pela avaliação com a doutora Raiza e depois ela vai identificar com alguns exames se você preenche esses pré-requisitos para você ser beneficiado com a correção do grau a laser, que é a cirurgia refrativa. A gente fica muito feliz de poder concluir aqui mais um podcast, mas antes disso, a doutora vai revelar aqui o caso mais marcante na sua vida, o caso de refrativo ou o caso de uma outra condição que ela tenha tratado e que marcou muito a vida dela e que, na verdade, ela vai poder compartilhar conosco agora nesse momento. Doutora Raiza, a gente tem muitos pacientes, graças a Deus, mas tem alguns que marcam mais, né? Tem alguns que a gente que se torna inesquecível, a gente conta às vezes nas nossas palestras, conta nos cultos, né, que a gente vai de evangélico. Então, isso é importante que a gente compartilhe agora nesse momento. Doutora Raiza, qual foi o caso mais marcante da sua vida? Perfeito, tive alguns casos, tá? Tive uma de uma paciente, assim, muito querida, uma corredora, que ela tinha 9 graus de miopia, e ela tinha um sonho de fazer refrativa, e a gente fez todo o cálculo, fez todo com muito cuidado, porque a córnea dela não era muito fina, mas era uma córnea, assim, limítrofe, e a gente fez com todo carinho. E aí eu nunca esqueço, ela falou, doutora, eu nunca esqueço essa frase que ela falou, doutora, se antes eu já corria bem, e com esse grau todo, agora eu tô voando, doutora. Muito obrigada. E ela ficou muito feliz. Muito obrigada. Ela me agradeceu muito. E esse é um dos casos marcantes. Teve um outro caso também muito marcante de um paciente que era até personal trainer e ele saiu, na hora que ele saiu da correção, aí eu pedi para ele olhar que horas são. Aí ele falou, uau, doutora. Aí eu nunca esqueço desse uau dele, assim, ficou marcado pra mim, tipo assim, uau, doutora, tô enxergando tudo. Então, esse, assim, foram 2 pacientes, a corredora que disse que ia correr muito mais agora depois da refrativa, e o uau do paciente que é personal trainer, que ele falou depois da refrativa. Então, esses 2 pacientes me marcaram bastante. Pessoal, essa é a doutora Raiza Ellen Botentuí, para quem não sabe, é minha esposa, mãe de Maria Júlia, em breve mais, e a gente fica muito feliz de poder estar aqui nesse momento agora, né, com as nossas considerações finais da doutora Raiza, ela encerrando com esses depoimentos, né, de pessoas que ela tem cuidado, e a gente se sente muito feliz e não tem como não louvar a Deus nesse momento, agradecer a Ele por tudo, por ser o mentor, por ser o pai, por ser a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, discernimento, entendimento que a doutora Raiza tem, que eu tenho, que a gente tem buscado ao longo da nossa vida. Isso acontece pela permissão dele, pela permissão de Deus em atuar hoje em dia em quase 30% de todo o estado do Maranhão, com 4 unidades, com 30 mil pacientes atendidos. Isso por permissão dele. E com certeza, com a doutora Raiza vindo, formando agora mais médicos, trazendo mais equipe para cá, gente de fora chegando, de Belo Horizonte, chegando agora de Palmas para cá, outros médicos, a gente treinando, a gente ajudando esses médicos a se desenvolverem como pessoa, como ser humano, como cristãos e como médicos oftalmologistas, a população do Maranhão só tende a crescer. A gente fica muito feliz de poder Deus ter colocado isso nas nossas mãos, essa missão de servir a população do estado do Maranhão. Doutora Raiza, suas considerações finais, muito obrigado pela presença mais uma vez, minha amiga, minha esposa, minha companheira de vida há 18 anos. Eu que agradeço, doutor Álvaro, sempre é um grande prazer, uma honra muito grande estar aqui falando sobre a visão, sobre o cuidado com os olhos, falando sobre a refrativa, né, que é uma cirurgia, que a gente fala assim, é uma cirurgia, mas é um procedimento que quando bem indicado, quando bem orientado, os pacientes quando eles ficam bem orientados, eles ficam assim tranquilos, fazem a cirurgia, tem para dar tudo bem, tem um resultado excelente. E falando um pouco da Olhar Saúde, realmente é uma missão que não vem de nós, vem de Deus realmente, que a gente realmente tem um cuidado que vai além dos olhos. A gente está falando aqui de oftalmologia, está falando de refrativa, mas a gente tem um cuidado muito grande com a pessoa, né, com o ser humano. E essa é a nossa missão de vida, é cuidar das pessoas, cuidar da visão, cuidado realmente que vai além dos olhos. E quem é nossos pacientes, quem é meu paciente, sente esse amor, sente esse carinho, que a gente tem muito grande por cada pessoa que entra e que sai pelo Olhar Saúde. E é isso, dizer que vocês podem contar comigo sempre. Se quiserem me seguir na Julinha aí, se quiserem seguir as minhas redes sociais, é o @doutoraraiza.botentuí.
Tem o da clínica, @Clínica Olhar Saúde. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui embaixo no YouTube, agora no podcast, e também nas nossas redes sociais. A gente vive realmente para ajudar as pessoas, para orientar e dar o melhor. Assim, a gente sai aqui da nossa casa, sai com todo o amor para a gente dar o nosso amor para os nossos pacientes, porque isso realmente é o sentido da nossa vida. E aí, Julinha, aí, para representar esse amor todo que a gente tem, que ela nos dá e que a gente transmite para os nossos pacientes, com a graça de Deus. Doutora Raiza, muito obrigado. E para a gente encerrar aqui, coloquei a foto da nossa filha, nossa princesa, nossa joia. A permissão de Deus veio para nós, essa filha maravilhosa, Julinha. E a gente está aqui muito feliz de poder dizer para a doutora Raiza que é algo muito importante e que todas as crianças do Maranhão possam ter, eu profetizo aqui para vocês, uma boa saúde ocular, um bom atendimento, um bom cuidado, porque é isso que vocês merecem. Doutora Raiza, muito obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, pela presença aqui nesse podcast de hoje. Foi maravilhoso. Nós estamos aqui com nossa filha, nossa princesa, e a gente está aqui à disposição para qualquer outro comentário. Doutora Raiza, e você que está em casa agora, saiba que esse podcast e os outros episódios estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, na Clínica Olhar Saúde, no nosso Instagram, também no Spotify, vai lá e segue lá no Spotify, Clínica Olhar Saúde, que é o nosso grupo de clínicas, e também na TV aberta já, pessoal. Isso mesmo, você que mora no estado do Maranhão, você pode assistir todos os sábados na TV aberta, olha só, no canal 19.1. É um canal digital que tem TV alternativa. Então, esse podcast ele é veiculado também de modo público na TV alternativa, canal 19.1. Doutor Raiza, muito obrigado. E a vocês um forte abraço. Muito obrigado e até o próximo Pode Olhar Cast.